Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora, sempre convidando você para fazer parte dessa grande ciranda do bem, onde todas as pessoas se dão as mãos para que a gente possa ter a transformação social e um mundo melhor, não é verdade? Nós queremos um mundo mais justo, mais amoroso, mas para isso nós também temos que fazer a nossa parte. E hoje nós estamos aqui convidando você para que você faça parte dessa grande ciranda, sabe como? Assistindo no nosso Face o programa Trilha Social, e lá você vai ver, sabe o quê? Todas as pessoas que trabalham pela excelência humana, todas as pessoas que estão buscando transformar vidas e que já passaram por aqui. E você pode se inspirar numa delas, segui-las naquele ideal que elas estão praticando, porque ideal sem prática também apenas está no pensamento, né? E você pode segui-las, fazer parte das organizações que algumas pessoas vêm para cá e demonstram o seu trabalho, e também você pode trazer a sua ideia, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Você pode pedir a colaboração de todos aqueles que assistem o nosso programa para que esse projeto siga em frente. Então, fazer o bem sempre traz um benefício maior para quem dá. Quando você faz alguma coisa do seu coração e você é quem oferece, você recebe muito mais, porque as pessoas, a gratidão, o bem-fazer, aquilo que as pessoas recebem de melhor, volta para a sua casa. É como na sociedade. Aquilo que nós fazemos para melhorar o nosso lar, nós melhoramos o entorno da onde nós vivemos também. Por isso que em vários locais fala assim, fala o nome de um determinado vizinho, ele é de paz, ele sempre procura fazer a paz dentro da nossa rua, a união, tenta juntar todas as pessoas, mediar os conflitos. Então é isso, seja essa pessoa também, pratique a cidadania. E falando em cidadania, falando em família, falando em sociedade, em rua, em município, estado, em nosso país e o mundo, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que trabalha com pessoas também, que cuida dessas pessoas que querem fazer um novo caminho, que querem se encontrar, querem se melhorar, porque existe também dentro de nós um mundo, e é nesse mundo que ela trabalha, dentro do mundo que cada um tem dentro de si. É Sônia Onuck, ela é psicóloga, consteladora, e é uma pessoa que vem desenvolvendo vários trabalhos aqui em Alagoas para a melhoria das pessoas. Soninha, que alegria recebê-la novamente em nosso programa, e agora num momento muito gratificante para você, né? Que é o lançamento do seu livro. Você lançou um livro que era um sonho. Me conte um pouco sobre tudo isso. Então, olá, muito grata por estar aqui. Olá, você que está nos assistindo. Que bom que você está conosco, que a gente possa conversar um pouco sobre família, sobre o livro Constelação Familiar, feito pela editora Buzz. Diga aí, Mari, o que você... Isso. Então, bom, tudo nasce de um sonho. Eu costumo dizer que tudo na vida nasce de contar histórias. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho que vem de muito longe. Nós vemos aí, quando nós falamos da Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, todo ele é contado em histórias. O quanto é importante como o homem entende quando você usa uma história para falar de como o ser humano ele pode se enxergar, porque muitas vezes o ser humano não se enxerga. Constelação familiar é algo muito familiar. As pessoas ficam perguntando por que constelação? E assim eu gostaria que você explanasse um pouco do que é a constelação. Então, honrando o mestre Bert Helling, que nos deixou para ir para um outro mundo, para uma outra dimensão, agora neste mês passado. Vou falar sobre constelação. Constelação, quando iniciou, é posicionamento sistêmico, posicionamento familiar, como a gente posiciona a família, cada um no seu quadrado.
Só que na tradução de Austelon virou constelação. E hoje o nome é constelação mesmo, porque é uma grande constelação. E dentro da constelação, cada estrela tem seu lugar. Assim como na família, assim como no departamento, cada um tem o seu lugar. É importante a gente saber que a constelação, ela pode ser utilizada, é uma terapia, não é? É uma técnica. É uma técnica. É uma ferramenta, uma técnica, para alguns uma filosofia, porém é uma ferramenta de educação que pode ser utilizada no judiciário, na saúde, nas escolas, né, na pedagogia e também na terapia, também como uma terapia. E essa técnica, quando você descobriu a constelação, como aconteceu isso? Porque você, como psicóloga, já tinha uma prática, a constelação surgiu na sua vida e o que aconteceu na sua vida depois que a constelação, quando você tomou conhecimento dessa técnica e aplicou na sua própria vida? Bom, eu sou psicóloga formada em 79 e já praticava a psicologia bem-sucedida como professora universitária. Só que chegou um momento na minha vida que eu fali. E justamente nesse momento de falência me vieram as gêmeas, né? A adoção das minhas filhas gêmeas. Aí os meus amigos diziam assim, agora que vai emaranhar. E eu lá sabia o que era emaranhamento, agora que as coisas vão ficar. E aí eu fui procurar os meus amigos que formaram comigo para saber o que era esse emaranhamento, por que esse emaranhamento, o que ia ser, porque eu não podia falar assim, bom, vai emaranhar, não quero mais essas filhas. Você não faz isso com um filho nem biológico, nem que vem do coração. Quando ele entra para você, você o toma com toda a grandeza que o universo... né? Isso, com toda aquela grandeza que o universo te dá. E aí, Maristela, eu comecei a estudar, e estudar mesmo com os meus amigos, estudar com o pessoal do psicodrama, porque uma das vertentes da constelação é o psicodrama. Então, estudar com os meus amigos de psicodrama, porque eu sou psicodramatista, e fui estudando, até que chegou o momento de fazer uma formação. Agora está na hora de fazer uma formação. E aí eu fui fazer uma formação. Estudei tanto que estudei com Bert Hellinger, estudei com Bernie Isset e fui estudando. E hoje eu sou uma formadora de constelação. Você mesmo fez o curso de formação conosco, é uma profissional de competência e de excelência na área das constelações. E realmente eu aprendi bastante e foi muito bom, para mim foi maravilhoso. Mas eu vejo que para você, então, na sua transformação, a sua transformação chegou em mim. É por isso que o programa existe, é da transformação de cada um que a gente vai levando essa transformação para o outro, né, em tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz com amor, não é verdade? Porque a constelação familiar, a gente entende que existem as leis que regem. Quais são as leis? Então, tudo que a gente faz com amor e com ampliação de consciência, porque assim, só o amor não é suficiente, porque muitas vezes você ama aquele filho, faz tudo por ele e as coisas acabam dando errado e você não tem um entendimento de por que deu errado. Mas eu dei tanto amor, ele foi criado com tanto carinho, a nossa raiz é boa e mesmo assim, Mari, acaba acontecendo desse filho sair dessa rota do caminho. Não desvia muito, mas desvia bastante. E aquilo nos angustia. Por quê? Porque ele deve ter ferido uma das leis. As leis, a primeira é a ordem e hierarquia. Isso quer dizer assim, cada um tem uma ordem de chegada, cada um tem um lugar. Então, nessa ordem, dentro da família, por exemplo, nós temos um filho que é o mais velho, tem o segundo filho, o terceiro, então tem que ser obedecido essa ordem. Isso. É aquilo que muitas vezes a mãe diz assim, olha, cuida do teu irmão na escola. O mais velho. E aí diz para o menor assim, olha, obedeça o seu irmão. Então, essa é a ordem natural de sobrevivência. Foi o Bert Hellinger que criou isso? Não. Ele apenas descobriu que existe, como o Newton não criou a lei da gravidade, ele apenas descobriu, relatou. Então, o mérito é do Bert Hellinger. E aí a ampliação da consciência. Para aquela realidade. Para aquela realidade. Então, ele olhou isso e viu lá nos Zulus, viu na Bíblia, viu nos antepassados, nos primórdios, que funcionavam essas leis. Então,
ele começou a escrever. Então, primeiro essa ordem de chegada. Agora, dentro dessa ordem ainda tem uma coisa que chama competência. Por exemplo, aqui, sou professora lá na escola, mas aqui a competência é sua. Você está me entrevistando, então eu respondo a você. A competência é sua. Eu não posso entrar aí e começar a fazer o programa. Não, o programa é seu, né? Então, essa é a primeira ordem. Isso. E também na lei da ordem a gente entende que quando você falou da Bíblia, veja, o primeiro mandamento da Bíblia é honrar pai e mãe. Isso. Então, quando você observa, realmente, Bert Helling, ele fez observações, né? Um ser de luz no mundo. Muito pertinentes. Ele ampliou a consciência. Às vezes, quando nós temos um problema, e você também como psicóloga, Sônia, quantas vezes você já esteve com pessoas que vieram buscar sua ajuda, elas conseguiram essa ajuda porque você ajudou elas a terem uma nova visão ou uma ampliação de consciência. E a constelação também, ela tem essa função. Exato. Aí entra a segunda lei do pertencimento, que todos nós pertencemos. Isso quer dizer assim, todo mundo que se relaciona conosco, tá? Acaba formando uma família. Mas então a gente se relaciona com gente que a gente nunca viu. É verdade. Só que quando a gente se relaciona sexualmente com alguém, aquela pessoa se vincula a gente. E todos que nascem desses relacionamentos, aí lá na frente, meus bisnetos pertencem a esse sistema. Lá atrás, quando o meu trisavô se relacionou com a minha avó, pertence. E se ele se relacionou com a Maria fora da casa da minha avó, essa Maria também pertence. Então, todos pertencem. Não tem como você simplesmente excluir. Não tem como excluir. E essa questão de exclusão é algo que causa emaranhamento. Isso. Se houver uma das quebras dessas regras, dessas duas, causa o emaranhamento. E a terceira regra é o equilíbrio entre dar e receber e tomar. Porque o pai e a mãe nos dá a vida. A gente recebe a vida. Agora a gente precisa tomar a vida. Sair dessa cantinha lá porque eu era muito pobre, porque meu pai não deu carinho, porque minha mãe não ficava trabalhando. Tá. E aí, você faz o que com isso agora? Se você está aqui na sua idade, olhando para o meu olhinho, você faz o que com isso na sua vida? Então, faça algo, tome essa vida. E quando você fala de tomar, dá para perceber perfeitamente a questão daquele filho que reclama porque o pai não deu o suficiente, e aí ele não pensa no primordial, que o pai e a mãe deu mais do que o suficiente para ele, até para ele reclamar, ele deu a vida. Então, a vida é o maior patrimônio que é doado assim que nós chegamos aqui. É verdade. Então, o homem só se torna na função pai se ele tiver um filho. A mulher só se torna na função mãe se ela tiver um filho. Senão é uma mulher e um homem. Então, quando eles deram à luz a um filho, eles se formaram pai. Então, o objetivo de pai e mãe é dar à luz a um filho. Isso ele foi feito, foi brilhante, foi perfeito, como você mesmo disse. Pode ser que o homem e a mulher sejam pessoas doentes. É uma outra questão. É uma outra questão, mas sobre isso a gente vai falar já já. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e nós voltamos já já e nós estamos esperando você. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular.
doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com Sônia Onuka, essa psicóloga e consteladora renomada, agora no Brasil, como escritora também, que lançou o seu livro faz pouco tempo, mas é um sonho de muito tempo. Nós vamos falar dele já já. Mas agora há pouco nós falávamos sobre a hierarquia e também dentro de um casamento. Existe uma hierarquia também, pai, mãe e filhos. O que acontece quando o pai e a mãe, eles se conheceram antes, passaram a ser mãe e pai, e nesse momento eles esquecem o relacionamento. De repente, a esposa, a mãe, ela coloca a criança para dormir na sua cama, na cama que é do casal, e pede ao marido para que ele durma num colchão ao lado da cama ou vai dormir no outro quarto para não perturbar a criança. O que você me diz desse tipo de comportamento? Isso acontece muito. É verdade. Porém, porque assim, inicialmente, um homem e uma mulher se relacionam e se tornam pai e mãe quando nasce o neném. O neném, ele ganha prioridade no primeiro momento, até mais ou menos 6 meses, o primeiro ano de vida, ele precisa ter todos os cuidados, senão ele não sobrevive. Então, se o homem está do lado, na cama, no colchão, ou está no outro quarto, não há problema. E quando isso persiste? Agora, 2 se anos, isso persistir 3 anos, 4 anos. Mais do que o necessário, há um desajuste nessa família. Por que há um desajuste? Porque, em primeiro lugar, vem o pai, o homem e a mulher, o pai e a mãe, que são o pilar da família, do relacionamento. Se esse homem e essa mulher não estão juntos, como é que eles vão dar a sustentação para esse menino ou essa menina seguir à frente? Aí dá um grande desajuste. O que fere aí? Fere a lei do equilíbrio, porque todos pertencem à família, na ordem hierárquica é pai, mãe, filho. Então, o filho vem depois de pai e mãe. E aí, quem tem que dar? O pai e a mãe. Se o pai e a mãe não se fortalecem, eles não conseguem dar. E entre eles começa o que chama de emaranhado? Acontece um emaranhado. Por quê? Porque o lugar do pai, aí entra a hierarquia, o lugar do pai passou a ser o lugar do filho. O companheiro da mãe passou a ser o filho. Então, o marido fica de lado. Se o marido fica de lado, aí ele vai procurar outra pessoa, outras atividades para fazer. É onde dá o desequilíbrio. Só que, inconscientemente, nem a mulher se dá conta disso, nem o homem se dá conta disso. E tudo é por causa do bebê. Não, o bebê não precisa mais. O bebê precisou, agora não precisa mais. Mas isso agora você me traz uma reflexão. Muitas vezes, na realidade, é a mãe que precisa. Ela que fica na dependência do filho. Ela cria essa dependência. Isso, então as mulheres precisam tomar muito e ampliar muito a consciência de que, assim, o filho precisa dela e do pai, dela e do marido. Ela precisa muito mais do marido do que do filho. O marido precisa muito mais da esposa do que do filho. O filho é que precisa dos pais. E obedecendo à hierarquia, você colocando, é claro, que a criança precisa, né, para a sobrevivência de muitos cuidados, que os dois acompanhem esse crescimento, no máximo até 1 ano, que pode estar até ferindo um pouco a liberdade do casal, mas você não pode destruir o relacionamento homem e mulher ou esquecer desse relacionamento, senão você cria uma dificuldade muito grande dentro do próprio casamento, entre o casal e o casal que é o pilar, a família acaba então podendo até ser desfeita em função disso. E corre o risco ainda de fazer desse menino ou dessa menina o filhinho ou a filhinha da mamãe, que no futuro muito dificilmente consegue se relacionar ou ter sucesso na vida, porque sempre é o filhinho ou a filhinha. Até pode se tornar médico, advogado, professor, apresentador de programa de televisão, mas ainda continua sendo o filhinho do papai ou da mamãe por causa dessa questão lá atrás. Então, essas questões, elas são muito complicadas, né? Mas é bom que você tenha, é bom a gente trazer a luz aqui na televisão,
que é um local onde as pessoas têm um grande acesso, para que elas possam pensar sobre esse assunto e, quem sabe, ampliar. Quem sabe, nesse momento, já não está ampliando a sua consciência aí no seu casamento, na sua família, e que você não possa busca uma consteladora, busca a Sononuk ou qualquer outro profissional. E Sononuk também tem grandes projetos aí pela frente, projetos sociais, além do atendimento gratuito que é feito a cada 2 a 3 meses dentro da própria Onuksan, Instituto Onuksan. Ela é fundadora desse instituto que trabalha a excelência humana. Mas agora vamos falar desse livro. Eu quero mostrar para vocês esse livro que foi editado pela Buzz Editora, né? Que é Constelação Familiar, Disfarços Emaranhados da Sua Vida para Criar Laços. Olha, a gente está cansado de ter nós na nossa vida, estamos cansados. Então, a editora Buzz, que é uma editora renomada, né? Foi através dessa editora que a doutora Sononuk lançou esse livro, e baseado também na sua vivência. O mais interessante, eu acho que quando você escreve um livro baseado naquilo que você viveu, quando a gente lê, existe uma autoridade naquela história, não é? Existe uma autoridade naquilo que você está falando porque você vivenciou. Então, Maristela, aquilo que você aprendeu lá, numa linguagem acadêmica, numa linguagem todinha para uma formação, eu falo aqui numa linguagem simples, permeando pela minha história de vida, para que as pessoas lá de casa, para que a mãe, para que o pai, para que o filho, para que as pessoas do interior e até os meus consteladores possam ler e falar assim, nossa, é numa outra visão, porque o objetivo de uma formação é te formar profissional de excelência para você atender. Esse é para que ele seja a aspirina de cura dele próprio ou da própria família. E também ampliar a consciência, porque quando você lê, quando nós lemos histórias, quantas pessoas dizem assim, que cai a ficha, e de ficha passa para cartão, né? Bem rápido. Não é verdade? É verdade. A gente brinca dessa forma, mas é uma realidade. Eu mesma, durante a minha vida, em alguns momentos difíceis, alguns livros que eu li me ajudaram muito, me ampliaram a consciência. Então, é um livro que eu indico para você ler, porque é um livro que leva você a refletir sobre a sua vida mesmo. E é uma linguagem muito gostosa, você conseguiu colocar de uma forma muito boa e muito fácil, de fácil entendimento. E acho que você vai sair do cair a ficha para o cartão, viu? E aqui nós temos alguns tópicos muito importantes. Nós já falamos dos emaranhados que são formados, então emaranhado a gente imagina que é um novelo de lã. E quando você vai fazer uma constelação e quando você lê esse livro, você vai perceber aonde está o seu emaranhado e onde é que você pode pegar o fiozinho e falar assim, então está aqui o emaranhado, foi aqui, dali você pode buscar uma forma de se transformar. Mas aí a gente fala assim, o primeiro tópico você fala dos emaranhados, depois você fala da vida em família. A vida em família. Nós vemos que todo mundo diz assim, falou de problema, onde tem família, tem problemas. É verdade. Então, porque a família é aonde a vida começa e o amor nunca termina. Tem problema, mas a gente sempre supera. Então, o que é a convivência na família? A minha proposta da convivência na família, Maristela, é que a gente não se junte só nos momentos de tragédia, porque quando há uma tragédia, todo mundo se mobiliza para... Ou nas festas natalinas, que todo mundo faz aquelas coisas de amigo secreto. Que o milagre da aliança na família aconteça no dia a dia. Essa é a convivência amorosa. Para que um enxergue o outro, para que eu tome o meu lugar de filha, para que dê o lugar do meu pai, para que eu não fique nessa questão da soberba, achando que eu sou a maior, a melhor. Não, nós somos iguais. Agora, tem coisas que o outro é maior, eu sou menor, tem coisas que eu sou maior. Então, para que a gente possa entender isso, essa é a convivência amorosa. Agora que você falou de maior e menor, eu me lembro, né, na questão familiar. Os filhos são sempre menores do que os pais. Mesmo que o pai esteja doente, naquele momento aquele ser está doente, precisa do apoio do filho, mas o pai continua sendo maior do que o filho. Porque ele lhe deu a vida.
Então, não tem como, aquilo que você recebeu do teu pai, da tua mãe, jamais você vai poder devolver, não é isso? É verdade, a gente só devolve isso sendo sucesso. A devolução da vida é devolver exatamente a vida em prol às outras pessoas, a vida de realização. Então, quando um filho ou uma filha é sucesso, tenha certeza que ela está devolvendo, agradecendo a vida que ela ganhou do pai dela e da mãe dela. Isso é um agradecimento, né, Isso. para o universo e para aquele sistema familiar. E aqui você fala também como é que nasce a convivência amorosa. Então, essa convivência é eu saber respeitar as hierarquias, saber também enxergar as limitações. Enxergar o seu lugar. Isso. E também enxergar o lugar do outro e respeitar o outro. Isso. Sabe lá, Mari, o que é ter que dar sem ter o que dar? Deve ser muito difícil. Então, tem filho que cobra de coisas de pai que ele não tem condição. Ele não teve isso. E quando você pede para que ele, no livro você vê, olhe para o seu pai, com a história de vida dele, olhe para a realidade desse pai, olhe como é que foi que ele veio ao mundo e como era a circunstância. A pessoa chora, diz, nossa, eu não tinha lembrança que meu pai teve que se fazer, e aí foi muito difícil. A dinâmica entre pais e filhos é uma coisa que as pessoas procuram muito, né? Como é que é essa dinâmica? Então, muitas vezes os filhos crescem, os filhos acham que são maiores porque eles têm outras aspirações. E eles podem mesmo crescer e serem maior na profissão dele para o mundo, não para o pai, não para a mãe. E uma coisa que você fala no seu livro também, assim, que o combinado não sai caro, né? Exato. Porque quando a gente combina algo, é aquilo que é justo. Na segunda núpcias, por exemplo, quando eu já tenho filhos do primeiro casamento, então o outro precisa enxergar isso e precisa entender que aqueles filhos vieram antes de nós. É diferente eu e o meu marido para os nossos filhos, mas eu e meu marido anterior para o meu marido novo, os filhos já estavam. Então, esse combinado precisa ficar claro. Ficar claro e não ter confusão, né? Eu falo novamente do seu livro, você chegou até essa editora e ela se interessou pela sua história. Então, isso é algo maravilhoso, esse reconhecimento, te parabenizo, estive lá no dia do lançamento e breve também você vai estar dentro da sua instituição, chamando as pessoas que querem, os consteladores que querem ser voluntários para estarem ali, também doando um pouco desse tempo, um trabalho maravilhoso. Isso. E numa próxima entrevista, que você com certeza estará aqui conosco, nós temos mais novidades. Sônia Onucki agora, ela vai entrar para esse mundo, que é o mundo da área social, da responsabilidade social, e depois ela vem contar para a gente desses novos sonhos e compartilhar conosco. É dessa forma, compartilhando sonhos, que a gente melhora a vida. É verdade. Não é? E eu gostaria que você fizesse uma colocação para todos aqueles que estão nos vendo e deixe a sua mensagem. Que o programa Trilha Social já está chegando nos momentos finais. Pouco tempo, né? A gente começa a conversar daquilo que é gostoso, é tem bom. Que passar rápido. É bom, é intenso. E o essencial é importante. Então, que você fique com o essencial. Mesmo que o seu céu esteja escuro, você esteja passando por dificuldades, tenha certeza, absoluta certeza, que no seio da sua família, dentro do teu coração, você vai encontrar a resposta, assim como o sol está lá, brilha todos os dias, mesmo que o céu esteja nublado. Fique em paz. É verdade, mesmo que o céu esteja nublado, o sol está acima, é só a gente esperar que abra essa brecha, né? Assim como sempre acontece. Parabéns, Sônia Onucki, foi uma alegria te receber aqui no nosso programa. Também. É um assunto muito importante para as nossas famílias e para a sociedade, e para uma sociedade melhor e transformada. O programa Trilha Social vai chegando ao seu final. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. E eu vou estar esperando você aqui sempre, com novidades no caminho da paz. Até lá!